Terça-feira, dia 13 de agosto, é dia de oitavas de final de Copa Libertadores, é dia de Grêmio e Fluminense aqui em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Logo mais às 7 da noite, a bola vai rolar para este grande confronto. Se Deus quiser, no caso do Fluminense, o início da trajetória rumo às quartas de final da competição. E não tem jeito, noite de Libertadores é noite diferente, é jogo diferente. Não tem como tratar como qualquer partida. Então chega mais para você ficar por dentro de tudo que você precisa saber sobre Grêmio e Fluminense. Olha só, de cara eu vou abrir esse pré-jogo aqui falando para vocês o seguinte: hoje entra em campo o atual campeão da América, o Fluminense Futebol Clube. Ah, Alessa, lá vem você com esse papo de atual campeão da América, atual campeão da Libertadores, mas o Fluminense não está jogando nada. O Fluminense foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude. O Fluminense está capengando o ano inteiro, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E aí você vem meter dar essa carteirada aí de atual campeão. Do que vale isso? Bom, eu sinceramente eu respeito a opinião de todo mundo de verdade, respeito, eu entendo o torcedor que está desesperado e não consegue pensar em outra coisa a não ser sair do Z4, porque o medo do rebaixamento realmente é muito grande. Ninguém quer ser rebaixado, é uma mancha na história e assim, e hoje em dia né, é um prejuízo, cara, bizarro. Então é natural, a preocupação do torcedor é compreensível, mas eu, pessoalmente, eu nunca deixei de falar para vocês aqui a realidade. Quem acompanha aqui o canal, né, acompanha meu trabalho, sabe disso. Eu não fico aqui mascarando é, é, o que realmente é a realidade do Fluminense hoje para só falar o que o torcedor quer ouvir. A gente sabe que a prioridade é sair da zona do rebaixamento, é deixar esse Z4 para a gente poder respirar um pouco aliviado. A situação no Campeonato Brasileiro, ela ainda é muito complicada. Isso é fato. Só que, cara, o Fluminense é muito grande pra gente entrar numa oitava de final de Libertadores achando que, pô, não dá pra competir. Ou é melhor não competir. Resumindo, é melhor ser eliminado pra gente não ser rebaixado. Eu, sinceramente, não consigo pensar dessa forma. Libertadores é Libertadores, cara. É a competição mais importante pros clubes sul-americanos. É a competição que mexe com a gente de uma forma diferente. Não tem jeito. Cara, ano passado, 2023, foi um ano mágico. E o Fluminense, querendo ou não, por mais que esteja em dificuldade, ele entra em campo hoje defendendo o título. Ele entra em campo buscando avançar na competição. Então, assim, eram 4 vitórias consecutivas, até bem pouco tempo atrás. Né? Acabou ocorrendo a eliminação na Copa do Brasil, a derrota no Clássico, mas isso, na minha visão, não pode abalar o que claramente vinha sendo uma evolução. E aí, é claro, o Mano Menezes, os jogadores, eles precisam mostrar para nós que não foi uma ilusão. E eu acredito que não foi uma ilusão. De fato, o Fluminense teve uma evolução, ele passou a jogar de forma diferente, ele passou a ser mais competitivo. Não adianta ficar na gangorra, é verdade. Assim, precisa ter uma regularidade. E cada competição também é uma competição, cara. Assim, Libertadores é Libertadores, não tem nada a ver com Copa do Brasil e não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro. Mata-mata é totalmente diferente de pontos corridos. Então, eu sei que a gente não pode esquecer uma realidade que é dura em 2024, mas vamos pensar nisso amanhã, hoje, vamos viver o hoje. Vamos viver um Couto Pereira que vai receber um bom público. A torcida do Fluminense esgotou os 2.500 ingressos à disposição. Então, quem está aqui, quem vai estar no Couto Pereira, quem está aqui em Curitiba, é porque acredita no time. E eu falo, assim, sendo bem sincero para vocês, se eu não acreditasse, eu não estava aqui. Se a gente não acreditasse, a equipe do Jornada KTO 1902 não estaria aqui. Era mais fácil a gente ficar do Rio de Janeiro. Se o time não vai passar, o importante é o Brasileirão, então vamos priorizar o que realmente é importante. Não, a gente está aqui porque a gente realmente acredita nisso. E vai ter muita gente aí achando que o Fluminense vai entrar para cumprir tabela, vai entrar para jogar de qualquer jeito, vai entrar para, sabe, tentar não ser humilhado ali para o Grêmio porque está lá na zona do rebaixamento. Deixem pensar assim. Deixem pensar assim.
Fluminense tem desfalques, tem problemas, tem muito a evoluir ainda sob o comando de Mano Menezes, e ele sabe disso. Mas eu tenho muita confiança de que esse time pode sair daqui hoje de Curitiba com um bom resultado. E o bom resultado não necessariamente é uma vitória. A gente está falando do Grêmio, né? Um jogo fora de casa. Um empate aqui para decidir em casa também tem que ser valorizado. Então eu, pelo menos, acredito que o Fluminense pode sim ser competitivo a esse ponto. Então, a classificação começa hoje aqui em Curitiba, no Couto Pereira. Vamos para cima, porque a gente está falando de Fluminense Futebol Clube e a gente não pode de forma alguma entrar em campo já derrotado e pensando que não dá. Sim, dá, é possível e todos nós precisamos acreditar nisso. Vou falar para vocês, cara, o histórico contra o Grêmio é um negócio simplesmente inacreditável, histórico recente, né? Aí, compartilhando aqui com vocês o site flusão.info, cara, olha só isso aqui. Olha só os últimos 7 jogos entre Fluminense e Grêmio. Cara, é uma freguesia, assim, muito surreal. Muito, são os últimos 7 jogos, 7 derrotas pro Grêmio. Gente, tá na hora de acabar com isso. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá. São 2 clubes grandes, gigantes. Não dá para você enfileirar 8 derrotas consecutivas pro Grêmio. Então, se Deus quiser, isso vai ser quebrado hoje. A última vitória do Fluminense foi lá em 2019. Eu lembro muito bem desse jogo. Tinha começado a cobrir o Fluminense, não tinha nem um ano direito. Estava atrás do gol, de um dos gols ali no Maracanã, pela Rádio Globo, e acompanhei esse jogo em loco. Lembro muito bem dessa partida. Quero saber se você lembra também desses gols aqui. Realmente faz muito tempo. E aí, no total, são 91 jogos, 27 vitórias do Fluminense, 22 empates e 42 derrotas. O Grêmio, não só no retrospecto recente, mas no total também leva muita vantagem sobre o Fluminense. Pois bem, vamos lá. Vamos à provável escalação do Flu para o jogo de hoje. O Fluminense tem desfalques, né? Tem jogador retornando também, tem surpresa. Surpresa não, mas tem novidade no time titular, na verdade. E a provável escalação do Flu sempre vem acompanhado aqui da KTO, que é uma grande parceira do canal do Lessa, e já tem aqui um cardápio vasto para vocês para esse jogo. Seguinte, vitória do Fluminense pagando 4,25. Confesso para vocês, eu esperava uma diferença menor. O Grêmio tem um amplo favoritismo aqui, 2,08. Fluminense pagando 4,25. Eu pensei, cara, até ontem eu falei na live do Jornada, eu vou na vitória do Fluminense, assim, mesmo que eu não acreditasse, eu iria só de sacanagem. Humildemente ali, humildemente. Não vai colocar dinheiro que você não pode perder. Sempre aquela coisa irresponsável, porque acima de tudo é uma brincadeira. Mas tá bom. Eu iria pela raiva. Tá, Catel? Iria pela raiva. Mas, beleza, para ganhar o dinheiro das suas custas, tá, Catel? Mas, vamos lá. Chance dupla, 1,70. Tá pagando aqui. Vitória Fluminense, 1,70, uma odd bem justa também, né? Para quem quer ser um pouco cauteloso. E para um gol do Fluminense no jogo, 1,66, que também não é ruim. Então, cara, tem boas opções para esse jogo de hoje, na minha opinião, no Couto Pereira. Então, vai lá na KTO, faz seu cadastro se você não tiver cadastro ainda. Utilize o cupom JORNADA, você vai ter 20% de bônus aqui no canal do Lessa. Só utilizar o cupom JORNADA. Fechado? Seguinte, desfalques do Fluminense para o jogo de hoje. Já temos alguns há um tempo, né? Cano, Marcelo, Marquinhos seguem fora. A gente tinha expectativa de contar com o retorno do Nonato e do Serna, mas eles também não viajaram aqui para Curitiba. O Nonato se recuperando de um entorse no tornozelo esquerdo, o Serna sentiu dores na panturrilha, o que provavelmente deve ser uma lesão, se não for, no mínimo uma lesão leve, mas deve ser porque se ele estava com dores, foi poupado, não se recuperou, enfim, não é algo tão simples como se imaginava. Então o Serna segue fora, não veio aqui para Curitiba. E aí tem o Diogo Barbosa, que também deixou o jogo com o Vasco mancando, lesionado, né? Tava com muletas no outro dia no CT Carlos Sachírio. Diogo Barbosa preocupa, digo até para a sequência. Para esse jogo também não estará à disposição. E o Ignacio, que vai ter que cumprir suspensão porque ele acabou sendo suspenso quando ainda defendia o Sport Cristal, vai ter que cumprir essa suspensão agora nesse jogo de oitavas de final pelo Fluminense. Quem volta? Terans está de volta. Terans embarcou aqui em Curitiba
e vai ser opção pela primeira vez, né, sob o comando do Mano Menezes. Ele que ficou fora das últimas relações por opção do próprio treinador. Então vamos lá, o que a gente pode esperar dessa escalação do Fluminense? Novidade, a lateral esquerda, porque o esquerdinha vai ganhar uma chance como titular na ausência do Marcelo e também do Diogo Barbosa. O esquerdinha que é um jovem ainda, né, tá se adaptando, tá ganhando aos poucos mais experiência, e para um jogo desse tamanho não é fácil, vai ser um desafio muito grande para ele. Mas diante das opções que o Fluminense tem, para mim é melhor. Muita gente não, mas algumas pessoas perguntando, pô, mas não seria melhor improvisar o Alexander ali de lateral esquerdo? Bom, se fosse na época do Diniz, todo mundo talvez iria criticar muito, tá improvisando e tal. E o Mano não vem fazendo, o Mano não vem improvisando. A única improvisação que ele fez foi o Guga de lateral esquerdo contra o Fortaleza. Mas ainda assim o Guga é lateral. Então, e outro motivo porque eu não escalaria o Alexander ali, e não acho que o Mano vai escalar, primeiro porque o Alexander precisa recuperar o rendimento dele como volante, na posição dele. E ele ainda está longe de apresentar o seu melhor futebol ali. E segundo porque o Mano elogiou o Alexander contra o Vasco. Na minha visão, o Alexander não foi tão bem assim, principalmente no primeiro tempo. O Mano elogiou o Alexander. Se ele elogiou o Alexander, também não faz sentido tirar do meio para colocar na lateral esquerda. E não faz sentido voltar com o Martinelli no time titular após ele ter achado que a atuação do Alexandre foi boa contra o Vasco. Né? Então, diante disso, a gente deve ter um Fluminense em campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha, André, Alexandre e Ganso, John Ares, Keno e Cauã Elias. O Keno pode sair do time para entrar um volante, Lessa, retomar aquela atuação com 3 volantes? Será que dessa forma o Fluminense não seria mais competitivo no meio de campo, onde não foi bem contra o Vasco? Foi um setor que o Fluminense cedeu muito espaço ao rival? Pode acontecer. Mas por que aconteceu assim contra o Vasco? Porque André estava muito abaixo, né? Jogou mal. E o Alexandre também não estava bem. Então o que a gente viu foi muitos espaços, principalmente para o Vasco jogar e com o Paê dominando várias bolas sozinho. Mas vamos lá. O Lima poderia entrar. O Lima atuou sim contra o Juventude. Seria uma opção. E é um cara que pode cair pelas pontas também, tem essa facilidade para recompor e explorar esses espaços. Se for pensar num jogo de transição, um jogo de mais velocidade, por isso vai depender muito da estratégia da comissão técnica. Né? Como o Fluminense estudou para esse jogo, como o Fluminense estudou o Grêmio. E aí o Mano Menezes vai em busca da estratégia perfeita. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que esse jogo vai ser muito estratégico. Vai ser muito tático. E quem fizer a melhor leitura do confronto tende a ter vantagem. E eu acho que isso vai determinar a escalação. Se o Fluminense aposta num jogo de muita transição, como foi contra o Vasco, faz mais sentido a velocidade do Keno, 1 contra 1 do Keno. Se acha que o Grêmio vai atacar, mas vai atacar na boa e vai congestionar muito a frente da área, talvez faça sentido a entrada de mais um volante, que poderia ser até o Bernal também. O Bernal, aliás, mas o Bernal não deve ser titular já. A leitura que eu faço é que o Bernal hoje ele é reserva do André. O Fluminense traz para uma reposição do André. O André é titular, porque o Bernal é mais um primeiro volante, não é tanto um volante de chegada. Eu acho que na cabeça do Mano funciona dessa forma assim também. Mas se ele escala 3 volantes, ele precisa ter um cara que chega. O Mano falou sobre isso na última entrevista. Ele falou sobre a necessidade do Fluminense ter mais homens chegando na área, ou seja, pesar mais a área adversária. O Bernal não é muito esse cara, o Alexandre até consegue fazer isso, o Martinelli também. Então, se tiver mais alguém ali ao lado dele, talvez dê para fazer dessa forma. E aí o Ganso não volta tanto. O Ganso vai ficar muito espetado lá junto com os atacantes. É uma alternativa para esse jogo que eu estou citando aqui. Tá? Então vai depender muito dessa estratégia que o Mano vai traçar para ele determinar qual formação, em tese, se encaixa melhor com a do Grêmio. Porque a postura do Grêmio, para mim, nesse jogo também vai ser um mistério. Então vai ser um jogo de muito estudo, de muita concentração, de muito foco, lembrando que são 90 minutos e ainda vão ter mais 90 minutos depois. E esse jogo, a Libertadores, pode ser muito importante para fazer com que o time não tenha a confiança abalada, e dessa forma a Libertadores pode ajudar o desempenho também no Campeonato Brasileiro, apesar do desgaste físico. Mostrar que essas derrotas
para o Juventude, para o Vasco, foram tropeços em meio a uma sequência positiva. Agora com uma análise super especial, como sempre, do nosso Renan Reis, o laranja tricolor, destrinchando esse Grêmio para enfrentar o Fluminense, como o Fluminense pode se aproveitar também dos problemas que o Grêmio tem, que o Grêmio tem. Chega aí, Renan. É isso, meus amigos. Vamos falar do Grêmio, o adversário do Fluminense, na noite de hoje. E o Grêmio, pessoal, vem fazendo uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, está aí em boa fase. Em 5 jogos no retorno, eles venceram 4 e empataram 1. Então são 13 pontos em 15 possíveis. É realmente uma campanha muito boa do Grêmio. E eu separei para vocês os últimos jogos do nosso adversário no Campeonato Brasileiro, para a gente ver o que eles têm feito, quais jogadores têm se destacado, como que os gols vêm saindo. Vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. No primeiro lance contra a equipe do Vitória, a gente vai ver que a bola está ali no corredor lateral direito. Sai o cruzamento e sobra no pé de quem? Dele mesmo, Soteldo, e é um jogador que o Fluminense precisará marcar de perto na noite de hoje. E ele tem aquela jogadinha que não é mais novidade para ninguém, né? Ele domina, geralmente, pelo lado esquerdo, joga para o lado direito para finalizar ali com a perna boa, e é justamente isso que ele vai fazer, ó. Faz a jogada individual, deixa um para trás, conta ali um pouquinho com a sorte e finaliza para fazer o gol do Grêmio. O Soteldo é um dos jogadores mais importantes do nosso adversário, portanto, principalmente o Samuel Xavier, que vai ser o cara que vai fazer ali, vai travar o embate com ele pelo lado direito da nossa defesa, precisará estar em uma boa noite para marcar o Soteldo de perto, não deixar que ele faça esse tipo de jogada, porque é um jogador realmente diferente. A gente vai ver aqui agora contra a equipe do Corinthians, e mais uma vez, ó, vai sair uma jogada do Soteldo, agora pelo lado direito, é uma falta aqui pelo lado direito, ele vai fazer a jogada individual, ó, vai conseguir chegar até a linha de fundo e fazer o cruzamento. E aí, pessoal, quero chamar a atenção de vocês para um jogador que faz uma movimentação aqui muito interessante, que é o Rodrigo Eli. Olha só o que ele vai fazer. O Rodrigo Eli está aqui. Conforme o Soteldo vai levando a bola ali pelo lado direito, o Eli ele não entra. Ele fica aqui, ó, mantendo uma boa distância da linha defensiva do Corinthians, tira a referência desse jogador aqui, e o Eli ele só vai afundar na hora do cruzamento. Sai o cruzamento, ele sobe bem mais do que a zaga do Corinthians e faz o gol. Então, mais uma participação em gol do Soteldo e uma boa cabeçada aqui do Rodrigo Eli. É preciso marcar os zagueiros do Grêmio nessas jogadas de bola parada, nesses cruzamentos. O Fluminense a gente sabe que vem tendo muita dificuldade nesse tipo de lance, então a gente precisa controlar esse tipo de jogada por ali. Continuando, meus amigos, com a nossa análise aqui dessa sequência positiva do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eles foram bem ali contra o Vitória, empataram contra a equipe do Corinthians e agora eles vencem o Vasco com um gol de um jogador que nós já citamos por aqui, que é o Soteldo. Mais uma vez, o Soteldo vai ser importante para uma vitória do Grêmio. E aqui, já no início da jogada, ele mostra como ele é inteligente, né? Ele ameaça ganhar a frente aqui do zagueiro do Vasco, só que desacelera e vai para as costas. Ó. Ele desacelerou e agora vai para as costas. Vai receber a bola ali em profundidade. E aqui, pessoal, é aquilo que nós já sabemos do Soteldo. Tem que ficar muito ligado com as finalizações do Soteldo aqui dentro da área. Em 99% dos casos, ele vai querer finalizar com a perna dominante, com a perna direita. Então é preciso que o Samuel Xavier, nesse 1 contra 1 com o Soteldo, que ele angule bem, para que ele consiga fechar sempre o lado direito do Soteldo. O zagueiro do Vasco aqui, ó, não angula bem, deixa o lado direito livre, o Soteldo aproveita, dá uma chapada ali e faz o gol. E aí, pessoal, a gente vem aqui para o quarto jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense. Nós veremos que, mais uma vez, o Grêmio adianta suas peças, marca a saída de bola do adversário, faz aqui uma boa pressão. É claro que vai contar com a ajuda do goleiro, mas ó, consegue fazer a roubada e o gol. O gol é marcado pelo Monsalve, é um meio-campista colombiano, ainda não é titular do Grêmio, mas que nos 2 primeiros jogos que fez, encantou os gremistas. É realmente um menino de muita qualidade. Contra o Cuiabá, ele foi titular e foi muito bem no jogo. Perceba uma jogada que ele faz em um dos gols do Grêmio. Ele recebe aqui a bola de costas, sustenta a pressão, ó. Tem bastante pressão aqui na bola por parte desse marcador. Ele sustenta a pressão e, a princípio, parece que ele está encurralado aqui pelos 2 jogadores do Cuiabá. A gente vai ver ó, que tem um jogador no combate, outro aqui travando um possível retorno do Monsalve. E olha o que ele faz, pessoal, para vocês verem que é um jogador realmente de muita qualidade. Ó. Ele consegue fazer o drible nos 2. Aqui
ele também vai muito bem. Olha o engano, ó. Ele ameaça a dar um toque na bola para ir para o fundo e volta. Deixa realmente ali o jogador do Cuiabá na saudade. Toca aqui para o Brett White e o dinamarquês faz o gol. Aliás, esse é outro jogador que estreou há pouco tempo, estreou contra o Cuiabá, mas já fez 2 gols. É um cara que talvez não entre desde o início, mas que precisa também ser bem marcado quando estiver em campo. O Brett White, para quem não lembra, é um jogador que tem uma vasta experiência internacional, jogou bastante tempo na França, no Toulouse, depois jogou no Bordeaux, teve até uma passagem pelo Barcelona, seleção da Dinamarca, enfim. Então um cara aí bem experimentado. Contra o Cuiabá, ele estreou bem, fez 2 gols e participou do outro gol da equipe do Grêmio. Então a gente vai ver aqui, ó, o último gol do Grêmio, o que ele faz na jogada. A princípio, ele está aqui na frente do jogador do Cuiabá, do zagueiro do Cuiabá. Quando a bola bate no corredor lateral, ele já inicia um movimento em direção à área. Ó. Já está aqui nas costas do zagueiro do Cuiabá. O zagueiro até dá uma quebradinha de pescoço para tentar manter a referência, mas quando sai o cruzamento, ele sobe aqui nas costas do jogador do Cuiabá, faz a finalização, a bola sobra e ele manda ali uma bomba de primeira para vencer o goleiro Walter e marcar o último gol do Grêmio no último sábado. É isso aí, meus amigos. Esses foram os jogos do Grêmio até aqui, nesse retorno do Campeonato Brasileiro. A gente já pode observar alguns pontos fortes, jogadores que precisarão ser marcados de perto no jogo de hoje. E vamos torcer para que o nosso Fluminense faça uma excelente partida e traga um bom resultado aqui para o Maracanã. Beleza, pessoal? Grande abraço para vocês. Tamo junto. E saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu amigo, tamo junto, ó. E quem não conhece ainda o canal do Laranja, vai lá e se inscreve lá, tá? Vou deixar no comentário fixado também. O Renan faz essas e outras tantas análises lá. Canal com essa qualidade de análise aqui, cara. Vai lá no canal do Laranja, se inscreve lá se você puder dar essa força, dessa moral, se inscreve lá porque o cara é fera, é craque e vocês vão curtir muito mais disso por lá. E com informações do Grêmio, vou chamar agora meu amigo Lucas Arruda, lá de Porto Alegre, da Rádio Gaúcha, para trazer para a gente como chega esse Grêmio para o confronto. Lucas Arruda, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, para falar desse Grêmio que chega talvez na melhor fase na temporada depois do Campeonato Gaúcho. O Grêmio que estava numa profunda crise técnica no Brasileirão, além de crises de narrativa fora dos gramados e da falta de reforços no mercado de transferências. E o técnico Renato Portaluppi, que comete os seus erros, claro, conseguiu reajustar a equipe mais uma vez em meio à temporada, assim como aconteceu em 2023. E dessa vez a escolha foi pelos 3 zagueiros, uma formatação que deu a sustentação necessária para segurar as vitórias e para proteger as figuras mais frágeis da defesa tricolor. O Grêmio parou de levar tantos gols e conseguiu os bons resultados. Vem de 13 pontos conquistados nos últimos 15 no Campeonato Brasileiro. Se afastou da zona de rebaixamento com 2 jogos em atraso ainda. E dá para colocar nessa conta mais 2 empates com o Corinthians na Copa do Brasil, que não foram derrotas, mas essas que culminaram na eliminação nos pênaltis. Bom, o time do técnico Renato Portaluppi, com 3 zagueiros, ele tira a figura de referência da equipe. Mas quem pode aparecer no jogo desta terça-feira é o dinamarquês Martin Braithwaite, que estreou no último sábado com 2 gols, sendo um belo gol que fechou o placar contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Um jogador que se mostrou muito técnico e muito acima da média dos jogadores que estão aqui em Porto Alegre. A provável formação do Grêmio para este jogo de amanhã tem Marquezin, João Pedro, Rodrigo Eli, Gemerson, Jeromel e Reinaldo, Dodi e Vila Sante como volantes, Cristaldo, Soteldo e Martin Braithwaite, que deve tomar a posição do Pavon, que não se justificou desde que chegou a Porto Alegre. A expectativa é de cerca de 30 mil torcedores nesse duelo de ida contra o Fluminense. Abraço, meus amigos. E para a gente já ir fechando esse pré-jogo, a arbitragem desta primeira partida das oitavas de final da Libertadores será do argentino Darío Herrera, árbitro de 39 anos. Ele vai ser auxiliado pelo Juan Belatti e também pelo Christian Navarro. O VAR será o Silvio Truco, todos também da Argentina, inclusive o VAR. Esse árbitro ele já apitou 4 jogos do Fluminense. O último foi na Libertadores deste ano, a vitória no Maracanã por 2-1 em cima do Cerro. Ano passado apitou o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, 2-2 com o Internacional. Depois apitou, muita gente reclamou da arbitragem dele
naquele jogo, inclusive, né, naquele lance ali da expulsão do Samuel Xavier, gerou muita polêmica, muita discussão, né, foi muito criticado naquela partida o Dario Herrera, né. Milionários e Fluminense foi em 2022, aquela vitória por 2-1, e o outro foi lá em 2017, vitória do Fluminense na Sul-Americana sobre a Universidade de Quito por 2-1. Essa é a trajetória do Dario Herrera apitando os jogos do Fluminense. Transmissão de hoje pela ESPN, pelo Star Plus, mas você pode curtir o jogo lá e acompanhar em áudio a nossa transmissão lá no Jornada KTO 1902. A partir das 5 da tarde, direto do Couto Pereira, equipe não completa, mas estamos aqui, eu, Gabriel Amaral e Fio, para trazer todas as informações dentro e fora do estádio, para você sentir o clima do jogo, e aqui no Jornada você sabe que sente realmente o clima da partida e, claro, com gente que sabe de Fluminense. Né? Uma transmissão voltada para você, torcedor tricolor. Então nos encontramos mais tarde, se Deus quiser, uma vitória do Fluminense hoje sobre o Grêmio, ou sei lá, um bom resultado. Assim a gente possa começar bem essa caminhada rumo às quartas de final da competição. Um abraço, tamo junto.